Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a acalásia e alguns distúrbios relacionados a essa condição, que são bem importantes a gente estudar no contexto da gastroenterologia, né? Inicialmente a gente precisa pensar que a acalásia, assim como vários outros distúrbios esofágicos, é um distúrbio relacionado à motilidade do esôfago, né? Ou seja, o problema que acontece na acalásia é justamente um problema de motilidade esofágica, tá? E esse problema de motilidade esofágica, para a gente entender essa ideia, né, da motilidade esofágica, a gente tem que entender primeiro mais ou menos como que é a anatomia do esôfago, né? A ideia é que o esôfago ele é um tubo muscular e esse tubo muscular ele é formado em parte por musculatura estriada e em parte por musculatura lisa. Um terço do esôfago, né, o terço mais proximal do esôfago, ou seja, a parte do esôfago mais próxima ao esfíncter esofágico superior e à orofaringe, né, é, é a porção de musculatura estriada, né? Então, a inervação desse local é diferente e a forma como essa parte, né, essa porção do esôfago vai ter algum tipo de interferência, de algum tipo de doença capaz de diminuir a motilidade vai ser diferente. E os dois terços mais distais do esôfago são formados, então, por uma porção de musculatura lisa. E aí a gente tem, então, o peristaltismo, né? A peristalse que já está acontecendo desde a orofaringe, que chega nessa porção de musculatura lisa também e que vai ser complementada para que o esôfago seja esvaziado. Isso na função normal esofágica, né? Porque o esôfago ele tem essa característica de que quando o alimento chega na porção mais distal dele, ele precisa dar, às vezes, uma forcinha para que esse alimento vá para o estômago. Nem sempre isso vai ser possível. A gente vai ver também que nos casos aí relacionados a distúrbio de motilidade, o esôfago perde muito em termos de peristalse, né? Porque ele está com a motilidade dele afetada por alguma condição clínica, tá? Então, essa seria a ideia inicial. E aí, quando a gente vai pensar em distúrbios de motilidade esofágica, a gente tem que pensar que existem, então, os distúrbios de motilidade esofágica estriados e os distúrbios de motilidade esofágica liso, certo? Ou seja, da musculatura lisa, né? Quando a gente tem uma afecção da musculatura estriada, a gente vai ter uma afecção de esfíncter esofágico superior, basicamente, é a porção proximal do esôfago. E quando a gente fala de uma afecção de motilidade esofágica relacionada à musculatura lisa, pensando na anatomia do esôfago, a gente está falando, então, de um distúrbio que acontece do corpo esofágico para baixo, incluindo principalmente o esfíncter esofágico inferior, né, que seria então a junção esôfago-gástrica, né, ou seja, a junção entre o esôfago e o estômago, né, o esfíncter que fica ali entre esses dois órgãos extremamente importantes para o nosso trato gastrointestinal, né? Então a gente começa a nossa conversa falando nesse sentido de distúrbio de motilidade, tá? Quando a gente pensa em distúrbio de motilidade, existe uma outra forma também que a gente pode abordar esse assunto, é pensar nas causas, nas possibilidades de causas para esses distúrbios. E a ideia é a gente pensar que existem distúrbios de motilidade esofágica que são de causa, né, de origem primária. E aqueles que são de origem secundária. Na medicina, quando a gente fala de algo de origem primária, a gente está falando que aquela condição específica que a gente está conversando, ela já foi gerada inicialmente daquela forma, sem precisar ter outra condição que a gerou inicialmente, tá? Então, ela já começa dessa forma. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma acalásia idiopática, ela tem uma condição primária, né? E a gente vai conversar sobre a acalásia nesse vídeo. A acalásia idiopática, ela vai se assemelhar bastante com a outra forma de acalásia, que é a chagásica, que a gente vai conversar aqui também, né? Ela vai se assemelhar muito em termos de quadro clínico, mas em termos de etiologia, ela é diferente. A gente não sabe necessariamente qual que é a origem, né, da acalase idiopática, mas a gente sabe que a acalase idiopática seria, então, um distúrbio de motilidade gástrica primário, né? Porque a acalase, nesse caso, vai ser basicamente uma condição que apareceu, que surgiu, né, naquele esôfago e não necessariamente tem relação com qualquer outro tipo de afecção. Ao passo que quando a gente pensa numa acalásia, né, num distúrbio, né, de motilidade esofágica secundário, a gente está falando então de um distúrbio de motilidade que advém de outra condição, né? E aí a gente vai pensar principalmente nesse vídeo com relação à acalásia chagásica, né? A acalásia chagásica, então, ela é gerada a partir da doença de Chagas.
Mas eu já estou falando aqui acalásia, esse nome diferente aqui, e eu não falei o que que é necessariamente acalásia. A acalásia nada mais é, então, do que um distúrbio de motilidade esofágica do músculo liso, ou seja, da musculatura lisa do esôfago. E o que que significa dizer isso, então? Significa que vai acometer o corpo esofágico para baixo e principalmente o esfíncter esofágico inferior. No caso da acalásia, ela é basicamente um distúrbio que vai inibir, que vai impedir que o esfíncter esofágico inferior se relaxe, né? A gente sabe que quando ocorre a alimentação, está acontecendo a mastigação e a deglutição, a gente tem estímulos para a liberação, por exemplo, de gastrina. A gastrina é um hormônio que é liberado e que ele vai ser muito importante para o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. A gente tem uma hipossensibilidade à gastrina no esfíncter esofágico inferior. É uma das possibilidades, né? A gente acaba fazendo, então, com que esse esfíncter fique mais contraído. Ele não vai conseguir deixar que ocorra naturalmente a passagem do alimento, né, do esôfago para o estômago, né? Outra situação, basicamente, né, a gente vai ter, então, né, essa questão da gastrina, ela é importante, ela vai fazer parte da fisiopatologia, mas a gente também tem que pensar que nesse caso da acalásia, principalmente da acalásia chagásica, a gente tem então uma infecção. E essa infecção, ela vai alterar alguma coisa, né, que vai diminuir então essa motilidade, que vai diminuir a capacidade de relaxamento do esfíncter esofágico inferior, né? Quando a gente pensa em distúrbio de motilidade, a gente tem que pensar no esfíncter, né? E a gente tem que pensar em peristaltismo. No caso da acalásia, e principalmente a acalásia chagásica, mas a idiopática vai cursar muito parecida, né? De forma muito parecida com a chagásica, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem então um distúrbio do esfíncter esofágico inferior, né? Então ele não vai conseguir se relaxar, né? E eu vou conversar mais sobre a fisiopatologia desse quadro com vocês aqui nesse vídeo. E também a gente vai ter uma redução ou ausência mesmo de peristaltismo a partir do corpo esofágico, porque se eu estou falando que é algo que afeta a musculatura lisa, necessariamente eu estou falando dos 2/3 distais do esôfago, que é composto, então, por musculatura lisa, tá? Então, essa questão ela é muito importante. A gente tem, então, essa dupla, né, de alterações. Você diminui a capacidade de relaxamento do esfíncter esofágico inferior e você também gera uma aperistalse, ou seja, você tira a capacidade ali do corpo do esôfago fazer peristaltismo, e isso vai ser muito importante para o quadro clínico que o paciente vai apresentar nesses casos, né? Então, o que que a gente pode pensar de fisiopatologia relacionada à acalásia, né? A fisiopatologia da acalásia, quando a gente pensa na acalásia chagásica, que é a que a gente conhece de fato a fisiopatologia dela, a gente tem que pensar o seguinte: a pessoa, então, ela provavelmente já vive numa área endêmica, né, de doença de Chagas, ela já tem, então, essa possibilidade de acometimento pela doença de Chagas, né, e a gente vai conversar um pouco sobre diagnóstico daqui a pouco, né, e essa pessoa, então, ela vai, então, ser infectada ali e tem o Trypanosoma cruzi no seu organismo. Beleza. O Trypanosoma cruzi, ele tem uma capacidade muito grande de infectar, né, de invadir tecido nervoso, tá? Ele tem esse tropismo pelo tecido nervoso, né? E aí o que que vai acontecer? A gente sabe que existe, né, o sistema nervoso mioentérico, né, que é o sistema nervoso que vai controlar a motilidade do tecido do trato gastrointestinal, né? E esse tecido nervoso, né, essa formação, né, do sistema nervoso mioentérico envolve principalmente, né, os plexos, né, o plexo submucoso e o plexo mioentérico, né? Esses plexos que fazem parte ali do sistema nervoso mioentérico, a gente sabe que eles são muito importantes para a motilidade gástrica, para função, né, das glândulas, né, que estão presentes ali no trato gastrointestinal. Então, eles têm que estar em pleno funcionamento para que o esôfago consiga, então, estar em pleno funcionamento, principalmente quando a gente fala, então, dos 2/3 distais dele, que são realmente controlados pelo sistema nervoso entérico, né? Então, o que que a gente vai pensar nesse caso? A gente vai pensar o seguinte: olha, o Trypanosoma cruzi, a gente sabe que ele tem um tropismo muito importante com o sistema nervoso, né? Então, com neurônios. O que que vai acontecer? A mastigota, né? A forma a mastigota do Trypanosoma cruzi vai infectar os neurônios que formam ali o plexo mioentérico, né? A partir ali do tecido esofágico.
E esses neurônios que formam o plexo mioentérico, eles são neurônios, então, muito importantes para controlar o quê? A peristalse e a possibilidade do relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Se o trypanosoma cruzi atua em cima desses neurônios, é normal a gente pensar que esses neurônios vão perder função. Isso já é um ponto que fala a favor, então, da aperistalse que é gerada no quadro de Kalásia chagásica, né? De Acalásia chagásica. Então, a gente tem essa primeira ideia quando a gente pensa em fisiopatologia. Outra coisa importante é que o trypanosoma cruzi ele vai agir em cima de vários neurônios, não só os do plexo mioentérico, e também vai agir em cima de neurônios que estão presentes ali próximos, né, ao esfíncter esofágico inferior e que são neurônios capazes de liberar principalmente óxido nítrico, que é extremamente importante, né, um neurotransmissor extremamente importante para gerar o relaxamento do esfíncter, do esfíncter esofagiano inferior. E aí, quando eu tenho, então, a afecção desses neurônios, eu completo, então, o esquema ali de fisiopatologia, porque agora eu entendo o motivo principal pelo qual aquele esfíncter esofagiano inferior não consegue se relaxar quando o paciente tem um quadro, então, de acalásia chagásica, né? Então, esse ponto é extremamente importante para a gente pensar nesse quadro, tá? Outra coisa importante da gente levar em consideração, principalmente quando a gente fala da acalásia chagásica, é que você tem uma hipossensibilidade, né, ali das estruturas do esfíncter esofágico inferior à gastrina, né? Então, eu comentei no início do vídeo que a gastrina ela tem a capacidade de fazer com que haja um relaxamento ali do esfíncter esofágico inferior para promover, né, o esvaziamento esofágico para dentro do estômago. Nesse caso da acalásia chagásica, isso vai ser inibido, tá? Então, porque o processo envolve a liberação de óxido nítrico, que vai gerar o relaxamento, e agora eu não tenho mais essa liberação de óxido nítrico. A gente vai ver depois no tratamento que alguns medicamentos que a gente pode utilizar, são os nitratos, eles promovem um aumento da quantidade de óxido nítrico ali, que promovem necessariamente ali um relaxamento do esfíncter, né? Mas isso é por conta, né, mediante medicação, não é por um fator fisiológico que a pessoa consegue produzir por conta própria, que é o normal, né? Então, por isso que a gente está falando de um processo patológico, tá? Então, esse seria o ponto relacionado à fisiopatologia. Relembrando, então, que no caso de acalásia, tanto idiopática quanto chagásica, a gente está falando de um quadro, de um distúrbio de motilidade esofágica, né? E esse distúrbio de motilidade esofágica, ele vai envolver, então, a peristalse do corpo esofágico e a incapacidade do esfíncter esofágico inferior de se relaxar, né? Então, esses dois quadros, eles vão favorecer o quê? Um sinal, né, um achado muito importante que a gente vai ver, que é o megaesôfago chagásico, né? No caso, quando a acalásia é gerada por doença de Chagas. Se for idiopática, é só o megaesôfago, né? O megaesôfago ele é gerado por quê? Porque você tem que imaginar que a pessoa ela está se alimentando, né? Ela está deglutindo a comida e essa comida não está conseguindo passar para o estômago. Por quê? Porque o esfíncter esofágico inferior não está relaxando, ele precisa relaxar para que a comida consiga passar. Então, o que que a gente vai encontrar nesse paciente? Um esôfago dilatado, não só pelo acúmulo, né, alimentar que fica ali naquela porção, mas também por uma degeneração de fato do tecido, porque o tecido ele está sofrendo uma pressão diferente do que ele normalmente estava sofrendo antes, né? E aí, o que que acontece? Nesse tecido ele começa a ficar cada vez mais dilatado, enquanto o esfíncter esofágico inferior fica cada vez mais com uma hipertonia, né? Ele fica mais contraído, tá? Então, essa é a progressão da condição, tá? Quando a gente tem um paciente tendo essa condição, o que que ele vai apresentar de sintomas para a gente, tá? Principalmente disfagia, tá? Então, a disfagia, que seria aquela dificuldade da pessoa engolir o alimento, ela pode acontecer tanto com líquido quanto com alimentos sólidos. Normalmente, no quadro de acalásia, isso vai acontecer com os dois tipos, tá? Então, tanto com líquidos quanto com sólidos, o paciente vai ter essa disfagia, tá? Mas a gente pode ter a disfagia ele pode acontecer só com líquido, por exemplo, tá? Não é tão comum assim, né? Mas ela pode acontecer em alguns quadros, a gente vai encontrar, mas necessariamente, né, praticamente 100% dos pacientes vão apresentar em algum momento da progressão da doença a disfagia, né? Geralmente essa disfagia, ela vai ser percebida nas regiões ali, né, nos terços inferiores, né, da região retroesternal, né? Então, normalmente o paciente vai sentir que tem algo preso aqui, né? E normalmente durante a alimentação, né? Logo depois que ele deglute o alimento,
ele vai sentir essa sensação, ele vai ter essa sensação de que tem algo preso, que ficou algo preso aqui, né? Então ele sente essa disfagia, né? E isso pode diferenciar, inclusive, né, da disfagia orofaríngea, né? Porque a disfagia orofaríngea, ela pode cursar em qualquer momento, né, do dia, a pessoa vai ter muito mais engasgos, e no caso da disfagia esofágica, que é o caso da acalásia, né, a pessoa ela vai ter essa disfagia durante a alimentação, né? Então é uma forma da gente saber diferenciar esses quadros, até porque o paciente não vai saber diferenciar necessariamente isso, a gente tem que pesquisar e tentar entender o quadro que ele está apresentando para você, para saber o que que você está, com o que que você está lidando, tá? Mas a disfagia vai estar presente, sim, nos quadros. Lembrando que no caso da acalásia, principalmente da acalásia chagásica, né? A gente está falando de pacientes ali em torno de 40, de 60 anos de idade, que já tem, né, o quadro de doença de Chagas há muito tempo, né? Esse paciente ele vai ter ele, pelo menos uns 3 a 5 anos de sintomas antes da gente conseguir fazer o diagnóstico, né? Porque normalmente ele não vai procurar atendimento antes, esses sintomas são progressivos, principalmente a disfagia, ela é progressiva, né? Ela começa bem leve e depois vai progredindo, vai ficando cada vez pior, a pessoa começa a ter mais engasgos, começa a ter mais sensação de disfagia, né? Então, isso vai progredindo, o paciente chega a um ponto que ele não consegue nem beber água mais sem sentir, né, sem ter essa sensação, tá? Então, é um quadro progressivo. E como a gente está falando de uma doença crônica, principalmente quando a gente fala da acalásia chagásica, mas é idiopática da mesma forma, a gente está pensando então em sintomas progressivos e sintomas que duram por muito tempo, né? Outro sintoma importante é a regurgitação, né? O paciente ele vai ter esse processo de regurgitação, cerca de 80% dos pacientes apresentam regurgitação, né? E isso fica fácil da gente entender, né? Normalmente esse processo de regurgitação ele começa leve, né? Então a pessoa tem uma regurgitação ali com uma coloração parecida com clara de ovo, tá? Porque ele não está conseguindo engolir tudo da forma correta, ele tem o processo já de disfagia, né? E lembrando que o esfíncter esofágico inferior dele está muito contraído, não está se abrindo, então ele não, naturalmente vai ter uma regurgitação, e à medida que o tempo vai passando, isso vai progredindo, e aí você começa a ver até mesmo restos alimentares de fato, porque isso não passou para o estômago, né? Então não foi nem processado ainda, né? E essa regurgitação pode ter alimentos sólidos acompanhados, tá? O volume e a intensidade dessa regurgitação vai variar de pessoa para pessoa, mas ele provavelmente vai ter regurgitação, tá? Outra coisa importante é a perda de peso. Perda ponderal não é um sintoma tão característico assim de acalásia, mas é uma parte do diagnóstico diferencial pensar em acalásia, né? Mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas, como por exemplo neoplasias, né? Então a perda de peso pode estar presente? Pode, mas não necessariamente vai estar presente. Isso, inclusive, não vai te ajudar tanto no exame físico assim, né? A gente queria que ajudasse, mas nesse caso não, porque você tem que fazer o diferencial com neoplasia, principalmente, né? E também a dor torácica. Dor torácica geralmente é um sintoma assustador, as pessoas vão ficar muito assustadas com isso, a gente tem que descartar possível causa cardiovascular, mas se essa dor torácica for uma dor torácica de início súbito, né, início espontâneo, e essa dor ela tá na região retroesternal e ela melhora com eructações ou bebendo líquidos, principalmente líquidos gelados, isso vai sugerir bastante para a gente esse quadro, tá? Mas a gente tem que fazer o diferencial também com doença do refluxo gastroesofágico, né, e outras condições que podem também gerar tanto eructações quanto a dor torácica, né? Então a gente tem que pensar na anatomia do esôfago, a posição, né, o posicionamento do esôfago no tórax, né, e entender, né, essa dor torácica dele depois de descartar causas cardiovasculares. E aí a gente tem que pensar no diagnóstico. Qual que é a ideia do diagnóstico de acalásia? Basicamente, você vai pegar uma história clínica muito, muito rica, né? Então, uma anamnese bem feita, para você entender os fatores de risco que esse paciente tem, né? Se ele vive em uma área endêmica de doença de Chagas, pode sugerir que ele teve contato, né, com o Trypanosoma cruzi, né, em algum momento da vida dele. Então tem que ter uma história clínica completa para você ter uma lógica naquela ideia de pensar que a pessoa pode ter acalásia, né? Outra coisa importante também no exame físico é você avaliar se tem hipertrofia de parótida, né? Porque a parótida ela vai ser muito afetada também pelo Trypanosoma cruzi, porque o Trypanosoma cruzi ele tem então esse tropismo, né, por neurônio, né, por nervos,
e ele vai afetar o nervo vago, ele vai afetar as vias parasimpáticas, tá? Se ele afeta as vias parasimpáticas, ele vai afetar a produção de saliva, ele vai afetar o funcionamento da parasimpática, da parótida, né? Da glândula parótida, das glândulas parótidas, né? Então, você tem essa afecção das glândulas parótidas que pode sim e vai ser, se aparecer, um sinal muito importante, muito sugestivo de acalásia chagásica, tá? Então, a gente tem que ficar atento nisso no exame físico, mas fora isso, o exame físico não vai ajudar tanto assim no diagnóstico, tá? E outra coisa importante para o diagnóstico, né? Seria a esofagografia, né, que seria o exame de imagem que a gente faria para poder encontrar algum tipo de alteração. Principalmente nesse caso, a gente vai ver ali o aspecto de bico de pássaro, né, ali próximo ali do esfíncter esofágico inferior, que é basicamente você tem um esôfago muito dilatado e uma região muito afiladinha que condiz, né, com o esfíncter esofágico inferior muito contraído, né? Então, isso seria um fator muito importante, a gente vai conseguir ver isso, tá? E é muito difícil você ter um paciente que não tem alterações na esofagografia e tem alterações, por exemplo, na esofagomanometria, que é o principal exame que a gente faz, tá? Então, a gente provavelmente vai ver alterações nos dois exames. A esofagomanometria, ela é um exame padrão ouro, tá? Para diagnóstico de acalásia. Então, para fazer diagnóstico de acalásia, tem que fazer esofagomanometria, tá? E também a esofagografia é importante para a gente conseguir ver. Na esofagomanometria, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a pressão no esfíncter esofágico inferior, né? E a gente vai tentar entender se essa pressão ela está ficando menor do que a basal, se ela está ficando maior do que a basal, se ela está ficando igual à basal, né? Porque ela tem que ficar menor do que a basal, né? Para que você tenha, então, uma ideia, né, de diagnóstico ali de acalásia, né? Você tem que ver a alteração dessa pressão do esfíncter esofágico inferior na esofagomanometria, que é o padrão ouro mesmo para o diagnóstico, tá? Então, a gente tem que usar ele para o diagnóstico, né? Então, a esofagomanometria é um exame importante. A gente vai utilizar a endoscopia digestiva alta, mas a gente vai utilizar principalmente para tentar excluir algum tipo de alteração orgânica, tá? E também para ver se tem algum tipo de complicação da acalásia. Também pode acontecer, a gente utiliza, então, a endoscopia digestiva alta para fazer isso, tá? Mas ela não é um método diagnóstico necessariamente, tá? Você vai poder perceber alguns aspectos importantes durante a endoscopia? Vai. Por exemplo, você pode ver um pouco ali de alimentos sólidos, mesmo a pessoa fazendo o jejum corretamente, né, para fazer o exame. É, vai ter dificuldade para passar ali o equipamento, né, pela junção esôfago-gástrica, porque você está com o esfíncter esofágico inferior muito contraído, então existem essas possibilidades, e inclusive existem possibilidades de neoplasia que podem causar isso também. Então, a endoscopia digestiva alta ela é interessante de ser feita, ela não vai te dar diagnóstico, mas ela vai te ajudar, né, em alguns pontos, né, principalmente para o diagnóstico diferencial, tá? A pH-metria também vai te ajudar, porque alguns pacientes vão ter sensação de regurgitamento, de refluxo, perdão, então vão ter sensações de refluxo, vão ter sensações de pirose, que não condizem tanto com com o quadro de acalásia, mas a gente tem que fazer, se ele estiver tendo esse tipo de sintomas, a gente tem que fazer a pH-metria para ver, porque a pH-metria vai ser o padrão ouro para descobrir se a pessoa tem doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, e não uma acalase. É diagnóstico diferencial da mesma forma, tá? E a esofagografia, que eu já tinha comentado também, que é um exame muito importante que você vai conseguir ver essas alterações, tá? E, por fim, para a gente pensar no tratamento, a gente tem que pensar que a maior parte dos tratamentos para esses quadros são tratamentos cirúrgicos, né? Então, a gente vai manipular realmente aquelas fibras musculares e tentar fazer com que aquilo ali funcione novamente, né? Mas existe o tratamento medicamentoso também, né? Antigamente, eles aplicavam botox, tentavam fazer com a toxina botulínica, né? Alguns processos funciona, né, de alguma forma, a curto prazo, né, e a gente pode utilizar também os nitratos, né, que são é, medicações muito interessantes porque aumentam a quantidade de óxido nítrico e promovem, então, o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, vão ajudar, lógico que não vai durar para sempre, geralmente o efeito desse remédio dura cerca de 90 minutos, ele demora 15 minutos para fazer efeito, então, assim, um efeito curto, né, pequeno, para um remédio, então não é necessariamente um tipo de tratamento ali que vai resolver de fato o problema do paciente, mas é uma forma de diminuir, né, esses sintomas, né, a sintomatologia, principalmente a disfagia do paciente, tá? E outro também seria o inibidor
das bombas de cálcio, né? O antagonista das bombas de cálcio, porque aí você vai inibir a contração da musculatura lisa, né? Tem que pensar que tem um desequilíbrio entre a ativação da musculatura lisa e inativação, né, dessa musculatura quando a gente fala de acalásia. Então a gente tem que pensar que se você colocar um inibidor de bomba de cálcio, você vai inibir então a entrada do cálcio, né, o influxo do cálcio na musculatura lisa, inibindo a sua contração vigorosa, né, a contração vigorosa da musculatura lisa. Então isso vai ser uma forma de você controlar também a acalásia, né, os quadros aí relacionados aí, né, tanto a acalásia idiopática quanto a acalásia chagásica e melhorar sintoma, principalmente a disfagia que vai estar presente em todo mundo, mas a regurgitação também vai favorecer todos os processos, tá? Mais uma coisa que eu queria comentar é que eu comentei com vocês que a pirose pode estar presente nesse quadro, ela realmente não é relacionada necessariamente, né, ao quadro de acalásia, mas ela pode aparecer principalmente pensando em fermentação dos alimentos que ficaram em estase ali no esôfago, tá? Então, isso pode acontecer também pela formação de ácido lático, né? Então, a pH-metria vai te mostrar isso também da mesma forma, tá? Mas é basicamente isso que eu queria comentar sobre a calásia, né? Uma condição interessante da gente estudar, tanto a calásia idiopática quanto a chagásica, né? Então, é interessante a gente ver um pouco sobre essa condição e os distúrbios, né, de motilidade e mobilidade esofágica, né? Que são bem interessantes também de a gente saber. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu pela atenção. Tchau.